ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, sou tuas necessidades, vejo tua beleza, sigo os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior, e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje a nossa palestrante do dia será a Ubirone, com o tema Cultivar a Paz. Vou chamar ela. Olá, Oi, boa boa tarde. tarde. Tudo Saudade bem? do grupo. Tudo bem, e vocês? Também, estava com saudade de você Pois também. é, muita saudade, ainda mais dessas músicas lindas. Oh, muito Então linda, seja muito linda. bem-vinda, é um prazer ter você com a gente aqui hoje. Obrigada, Espero obrigada. que volte mais vezes nossas Sim, lives. certinho. Podemos começar, então? Podemos começar. Então tá bom. Vamos lá, boa tarde mais uma vez. É com muita alegria, né, que eu volto com as palestras, embora não presenciais. Agradecer a Elza, minha grande amiga, dessa oportunidade. Bom, então nós vamos conversar hoje, ou seja, aprendemos juntos, né, sobre cultivar a paz. Bom, nesse momento que nós estamos passando, né, que uma dimensão que a gente não imaginava, né? Vamos procurar entender de início esse momento atual, assim, eu vou estar seguindo um slide da aula que eu preparei, baseado nos livros doutrinários, porque é através dos livros doutrinários, a doutrina que é o nosso grande consolador, é o que nos melhor inspira para termos um entendimento maior. Bom, primeiro vamos entender que o que está acontecendo nesse momento está acontecendo nessa esfera aqui terrestre, mas também acontece na esfera espiritual. Então, é uma corrida de superações nos dois planos. Mas Allan Kardec já nos ensina com a colocação: são chegados tempos marcados por Deus em que grandes acontecimentos, então havia essa previsão, se vão dar para a regeneração da humanidade. Eu acho que muitos já devem ter ouvido através assim de mensagens, né, espirituais diante desse fato. Bom, mas não está sendo fácil para algumas pessoas, dificuldades imensas, né? A gente talvez tenha uma dimensão do problema, mas às vezes o que está passando para muitos interiormente não está sendo fácil. Mas Emmanuel, vamos com Emmanuel tentar entender, porque através do conhecimento fica mais fácil de nos consolarmos e sofrermos menos. E entrar nesse tema, como, apesar de todas as dificuldades, nós vamos tentar cultivar, exercitar, conquistar a paz. Bom, então Emmanuel fala, o momento atual exige de nós uma certa dose de reflexão e discernimento. Vamos começar por aí. Agindo com prudência no pensar, falar e agir. Porque muitas das vezes já passou por nós assim momentos de inconformismo, revolta, às vezes pessoas culpando, isso está assim pior por causa dos nossos governadores, presidentes, enfim. Mas nesse momento não podemos agir com esses impulsos, e sim pensar duas vezes até para não julgarmos as pessoas. E é indispensável, para nos ajudar até nessas reflexões, procurar o amigo celeste, através das orações, procurar Deus,
para que assim nós instalemos, né, o que ele fala, em refúgios de paz e segurança. E o pensamento, ele é força criadora, nós sabemos isso e já tem estudos comprovados na ciência, para o auxílio nas enfermidades. Então, se desejamos saúde, indispensável nossos pensamentos saudáveis. Ainda Emmanuel falando. Se desejamos o bem, imprescindível falar no bem. Porque assim nós vamos estarmos imunizados contra as agressões viróticas que começam nos pensamentos em desarmonia. Então, gente, é muito profundo. Todos nós estamos, né, com essa perspectiva de vacina e até chegar vacinar em massa, até nós termos essa imunidade global e sair desse quadro. Porém, a gente já pode adiantar fazendo isso. Elevarmos, procurar, é um estudo, é um exercício, elevarmos nossos pensamentos, que aí a gente vai estar criando também, tipo uma vacina meio que natural contra as agressões viróticas. É sabido também, é importante a gente estar fazendo esse link com a saúde, que se nós procuramos estarmos bem, pensamentos positivos, elevando os nossos neurotransmissores, há um estímulo do sistema imunológico. E com isso, quadros de micro-organismos, quadros virais, vão ser combatidos com a nossa própria defesa. Bom, e definindo paz, que é o nosso tema, né? Cultivar a paz, no dicionário, se a gente for olhar, é um sentimento que temos quando mantemos uma relação harmoniosa, serena com outras pessoas, com um ambiente favorável, é um estado de tranquilidade. Então, a gente até imagina estarmos num campo, uma lagoa azul, uma brisa, sem ninguém incomodando. Ah, então eu estou nesse momento de paz. Só que esse a própria palavra fala, é um momento e que passa. Mas no Evangelho, segundo o Espiritismo, o que seria essa paz mais duradoura e que leva à felicidade? Procurar a paz do coração. Aí sim, no capítulo 5, no item 23, fala, procurar a paz do coração é a única felicidade real deste mundo. É a felicidade na Terra, ainda mais que é um momento, né, de prova e expiações. Aqui na Terra nós não estamos ao acaso. Então, continuando, e no Evangelho, ainda falando sobre a paz, Jesus afirma, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou-la dou como o mundo dá. Ou seja, o mundo, quando a gente fala mundo, a terra, e nós colocamos condições para estarmos em paz, para estarmos felizes. E falando que é esse momento nosso, que sempre a gente vai estar fazendo essa analogia da pandemia. Eu só vou ficar em paz, eu só vou ficar em tranquilidade quando vier a vacina, quando acabar a contagiosidade do vírus, quando acabar esse número grande de mortes, aí eu vou estar em paz. Ou seja, estou num condicionamento. Só que a paz do Cristo é um estado de consciência mais profundo, em harmonia com as leis divinas, com as leis morais. Aí sim, nós conquistamos essa paz interior, que é duradoura, que não é condicionada a mudanças, porque não está na nossa governabilidade, está mudando isso aí, nem dos homens, por mais que estão fazendo pesquisa desde o início da pandemia, por mais que estão assim, estudos, está nessa extensão que está, no tempo que está. Ou seja, é no tempo de Deus, é no tempo que tem que passar, que nós vamos ver mais adiante o porquê. Mas quando nós vamos cultivar essa paz interior, aí sim nós vamos ter uma felicidade relativa, porque o próprio Evangelho fala que a felicidade não é deste mundo. Tá. Então, a paz verdadeira, o que seria? O mundo consegue proporcionar acordes e arranjos nesse terreno, tá? Condições que às vezes não depende da gente, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Com ele, sim, seguindo as leis divinas, sim, exercitando através do conhecimento, que esse é o primeiro passo, é o conhecimento,
muito importante essas lives, mesmo não podendo estar presenciais, o estudo a semana toda, a oração, nós vamos estar procurando chegar perto nessa paz verdadeira, nessa paz interior, mesmo nas condições desfavoráveis. Bom, e no livro Rumo Certo, de Chico Xavier, fala que a paz interior, que promova a felicidade própria em qualquer lugar, onde esteja, ou em qualquer situação e qualquer pessoa que esteja. Então, assim, não há uma condição para nós termos essa paz interior, que essa é a duradoura e que vai levar à felicidade e passarmos, né, por esses momentos de tristeza, de aflições, desilusões. Tá, mas então, assim, vamos tentar, através de tópicos dos livros, de uma forma assim, mais objetiva, como nós podemos, então, conquistar essa paz. Bom, a serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Então, muito importante, eu acho que muitas pessoas já passaram por isso, aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de felicidade de fazer o bem. É o trabalho social, é um consolo, é ouvir a pessoa, às vezes, de repente, nesse momento de isolamento, mas como eu não tenho como ir até a pessoa, mas com as nossas redes sociais, às vezes tem muitos pacientes que me procuram pelo WhatsApp, chorando, e momentos assim que está querendo, ou amigos mesmo, querendo só ser ouvido. E nós podemos fazer prece para essa pessoa. Aí é uma maneira de nós conquistarmos aquela alegria interior, que é essa paz. Continuando aqui nos tópicos, primeiramente é importante também nós avaliarmos, observarmos com tranquilidade e fazendo assim juízo verdadeiro os nossos próprios atos. Porque, de repente, a gente pensa, não, eu estou agindo assim, tem que agir desse jeito, porque a condição está me favorecendo para agir desse jeito. Mas aí depois eu vou arrepender. O arrependimento. Aí vem aquele estado, o contrário de paz interior, de peso na consciência. Então, vamos esforçar para burilar o próprio caráter. É olhar no espelho. A gente, às vezes, pode enganar as pessoas, mas não enganamos a nós mesmos. E isso requer, como se fosse a reforma íntima, a reforma interior, que tem um livro excelente, que eu recomendo, que é o Manual da Reforma Interior, Manual Espírita, onde ele trabalha só a reforma íntima. Então, momentos de reflexão. Vamos crescer em entendimento e compreensão. Então, no momento, principalmente inicial do isolamento, onde nós tivemos mais com os nossos familiares, então noticiários falando, agora aumentou as divergências entre cônjuges, entre os familiares. Por quê? Bom, na doutrina ensina que nós escolhemos aquele familiar, aquele irmão, irmã, os pais, o cônjuge. Então, nós temos que aprender lá com eles, nesse momento até que favoreceu, que é o que nós podemos talvez tirar de positivo, ficarmos mais juntos, só que nós temos que entender que eles não pensam igual a gente. Nós podemos nos posicionar quando nós sabemos o que é certo, o que é errado, mas compreender que a pessoa pode não entender, e para não ter conflitos e depois você não entrar no arrependimento, naquela dor interior que é contrário à paz, é melhor então esforçar para o entendimento e compreensão. Outro item, reforçando a beneficência, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias. É doce alegria mesmo, mesmo não estando muito bem comigo, desfavorável, mas eu tenho uma doce alegria em ter oportunidade de fazer a caridade, que é as alegrias do coração, que vem do coração e que vem do interior. Outro item, procurar desenvolver seus talentos pelo estudo e o trabalho constante e utilizá-los na criação de um mundo melhor. Então, independente das nossas profissões, independente dos nossos dons, talentos, que Deus proporcionou isso, vamos ajudar o nosso próximo, vamos distribuir o que nós sabemos
E com isso nós vamos ajudar. É difícil falar assim, mas que conhecimento que eu tenho? Eu não me aprimorei em nada, como que eu vou ajudar? Sempre tem. É igual nós comentamos. Se você souber ouvir, você já está distribuindo esse talento e já pode ajudar muitas pessoas. Então, são esses tópicos já nos auxiliando nesse cultivar a paz, nesse exercício. Bom, e como nós sabemos, né, que aqui a Terra nós passamos por provas e expiações, não é fácil. Eu já ouvi de vários colegas, né, eu não ligo a televisão, eu não ouço mais nada, não, porque é só tristeza, é só violência, é só falando de mortes, é só falando de doenças, enfermidades. Mesmo antes da pandemia, todo mundo sabe que a Terra tem esses momentos mesmo de provas e expiações. Aí nós podemos questionar, mas e aí? Eu vou conseguir ter essa paz? Eu vou conseguir ter essa felicidade? Então, aqui nós temos umas perguntas do Livro dos Espíritos referente a isso. A pergunta 920. O homem pode, na Terra, usufruir de completa, plena felicidade? Não. A resposta é não. Mas a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, é uma felicidade relativa. É uma felicidade que, às vezes, se você exercitar e conseguir chegar, as pessoas até pensam, mas como que ela está bem, está se sentindo bem, apesar de tantos problemas que ela está passando? Mas é tentar, é o entendimento, é a fé, é acreditar em dias melhores. Eu vou ter aquela felicidade relativa e é aquele bem-estar interior. Na pergunta 921, primeiro afirma: o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Então, sim, no sentido, terra de provas, expiações, dificuldades, problemas, enfim. Então, só vai ter felicidade quando ela passar por outro plano, que é o que a gente vem estudando, o mundo de regeneração, onde vai predominar o bem em relação ao mal. Afirmou. Mas aí vem a pergunta. No entanto, pode garantir uma felicidade relativa, semelhante à pergunta 920? Que jeito? Praticando a lei de Deus, que nós falamos no início, as leis divinas, que são imutáveis, ele pode poupar de muitos males, amenizar o sofrimento e usufruir de uma felicidade, aquela felicidade relativa, mas que te traz um sossego, uma alegria do coração. Ainda na pergunta 922, em relação a essa paz e essa felicidade. Há uma medida de felicidade comum a todos os homens, tipo uma receita? Resposta. Com relação à vida moral, consiste na consciência tranquila e fé no futuro. Gente, de repente, né, dado ao grau de evolução espiritual de cada uma aqui na Terra, se estamos aqui é porque viemos de outras encarnações, com dificuldades, com desequilíbrios, pode acontecer de termos tido vários erros. Mas vamos começar adiante, vamos virar a página e daqui para frente poder seguir as leis divinas, seguir as leis morais, porque aí você vai ter menos peso de consciência, deitar e pensar, hoje eu não causei sofrimento a ninguém, não fui instrumento de desacordes, não fui instrumento de procurar deixar a pessoa triste. Isso aí, essa tranquilidade já é uma harmonia, uma paz interior. E fé no futuro, que vem do conhecimento. Poxa, gente, por que estamos passando por isso? Por que comigo? Por que está persistindo tanto? Se você acredita que tem uma razão, por isso que nós iniciamos já com a colocação da explicação da doutrina, que é a nossa grande consoladora, explicando por que nós estamos passando. E quando a gente acredita que vai passar e que tem uma razão, essa fé no futuro. Estamos trabalhando, essa seria a medida, a receita de termos essa paz interior e essa felicidade relativa. Bom, e aonde cultivar a paz? Como nós falamos, será que é só naquele momento? Agora eu vou entrar
em meditação, vou procurar um local bem tranquilo, que é importante, faz parte para a nossa saúde mental, tá? Esse momento de buscarmos esse silêncio, esse campo aberto, verde, de água, serenidade, sem ninguém incomodando. Só que o cultivar a paz mais duradoura vai adiante. Você tem que cultivar aonde? No lar, no trabalho, escola, no templo espírita, na sociedade. No lar, como eu falei, naquelas pessoas que foi eu mesmo, com compromisso espiritual, é aqueles pais que eu tenho mesmo, aquele, às vezes, irmãos difíceis, o cônjuge difícil, mas é ali que eu tenho que exercitar, respirar, compreender, e eu que vou ser o beneficiado em ter essa paz interior. No trabalho, nós trabalhamos com várias cabeças, trabalhamos geralmente em grupos, e isso é necessário para o crescimento. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro jeito. Só que nós temos que entender na hora que o colega não concorda com a gente. Tudo bem que a gente tem que nos posicionarmos, defender alguma coisa para o bem. Isso, tudo bem, mas não discordar ao ponto de haver divergência. E aí você quebra, entra aquele gelo, e é aí onde você vai para o ambiente do trabalho já descontente, triste, e aí sem paz, né? No templo religioso, de repente a gente pensa, mas no templo religioso é fácil, estamos todos assim, tentando manter aquela paz, nível celestial. Não. Quem já frequenta, todo mundo sabe, quem já frequenta há muito tempo, está sempre trabalhando em grupo, no centro, sabe que tem as divergências entre os colegas, e temos que entender da mesma forma. Cada um tem um pensamento, você pode se defender, mas tem que entender naquela hora. Gente, se eu insistir, vai gerar irritabilidade, vai comprometer minha saúde, e eu vou comprometer a saúde também do meu colega. Então, vamos exercitar isso aí e compreender que cada um tem o seu grau de evolução. E na sociedade como um todo. Então, o cultivar a paz é nesses momentos que estamos passando. E não refugiar e sair correndo. Bom, então, gente, nós temos assim, para entender melhor o que nós estamos passando, a gente às vezes não acredita, será que a Terra vai mudar? Será que a Terra vai transformar? Será que nós vamos ter aquela paz interior, predominar o bem, do mal? Vamos chegar lá? Vamos chegar lá? E para chegarmos lá, o que precisa acontecer? Como será? Ai, que bom, se pular degraus. Mas não é assim. É o passo a passo, de acordo com a sabedoria divina. Então, aqui fala assim, que a pandemia é um salto quântico em nosso planeta. Sair de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas é um salto quântico. Nós temos que passar pelos obstáculos. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 783, no comentário ainda fala: aquele que eleva seu pensamento acima de interesses pessoais, admira os desígnios da providência. Admira, apesar de todas essas turbulências. Mas sabendo que do mal faz surgir o bem. É uma tempestade, um furacão, que eu sempre, às vezes, estou falando, é a nossa terceira guerra mundial, a terceira guerra biológica, mas que purifica a atmosfera. É imaginar, vamos tentar imaginar aquela tempestade, aquela chuva, aquela ventania, mas depois que passa, vem aquele sol brilhante, vem aquela limpeza, parece que o ar limpou. Vamos tentar trabalhar isso, gente, não é fácil. Igual aqui, estudar, tá falando essa palestra, isso é fácil. Mas se nós procurarmos exercitar e através do conhecimento que a gente consegue isso, nós podemos sofrer menos. Essa que é a palavra, sofrer menos e termos fortalecimento para ajudar aquele que está em condição, assim, ao ponto até de pensar no suicídio. E outra coisa importante, assim, fora do que a gente falou aqui, nesse tempo todo, várias pessoas buscou algo para ter essa paz, assim, sofrer menos,
diminuir até as dores físicas, procurar uma meditação. É fácil, né, de procurar no YouTube momentos de meditação, fazer atividade física, que está comprovado cientificamente que aumenta os neurotransmissores. Nós temos o corpo físico e os neurotransmissores, e ele vai dar aquele bem-estar. Eu não tendo o estresse, eu tendo aquele bem-estar, vai influenciar, diminuindo aquelas substâncias que são negativas no organismo, que interferem no sistema imunológico desfavorável, e aí, com atividade física, um dos exemplos, eu vou estimular aquelas substâncias no cérebro que vai me auxiliar na defesa. Então, não só para você sentir aquele bem-estar, sentir fortalecido, e poder até auxiliar aquele que está precisando mais, mas você vai estar protegendo também a sua parte física de desenvolver uma doença viral através do sistema imunológico, que seria até aquela vacina natural. Então, nós temos... E se estamos numa condição, buscamos tudo isso, mas estamos numa condição. Já tentei fazer tudo isso, a oração é importantíssima, a oração diária, mas eu ainda estou, assim, em momentos de muito sofrimento. Nós temos que ser humilde e procurar ajuda. Procurar ajuda. Deus deu sabedoria para os profissionais. Então, vamos procurar uma terapia com psicólogo. Se precisarmos, vamos procurar um médico. Vamos tomar medicação, porque não? Existem os medicamentos para equilibrar o nosso equilíbrio, para equilibrarmos o nosso estado do cérebro, que vai gerar, vai nos auxiliar, através de tudo que nós falamos, a pensarmos melhor, a refletir melhor e sofrermos menos. Então, a medicação ajuda, ela é um auxiliar quando eu preciso. Então, eu tenho que ser humilde e saber a hora que eu preciso desta ajuda também. Então, gente, é isso aí, mas assim, temos que fazer oração e pedir ajuda. Que Jesus nos fortaleça, a nossa Mãe Santíssima nos fortaleça para passarmos adiante, talvez até nos preparar para dias, às vezes, piores, mas vamos tentar usar uma ferramenta que é acreditar em Deus, acreditar na sabedoria divina. Obrigado, Birone. Imagina, eu é que agradeço. Você pode fazer uma prece final para a gente sintonizar agora e aproveitar e fazer também a fluidificação das águas, de quem separou as águas, e a gente receber um passe virtual. Certinho. Bom, então vamos, neste momento, elevar o pensamento até o alto. Primeiramente, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos deu a oportunidade do conhecimento e que possa nos fortalecer a cada dia para fortalecermos os nossos irmãos que estão sofrendo muito. Que a espiritualidade amiga possa colocar medicamentos nas águas que estão expostas, auxiliando no nosso corpo físico e perispiritual. Seja, Senhor Jesus, mais uma vez, te agradecemos e que tua paz esteja sempre conosco. Assim seja. Assim seja. Então, muito obrigado, a gente agradece e espera que você possa fazer mais palestras aqui, né, nessas lives aqui. Certinho. Estaremos juntos. Quando estiver de volta presencialmente. Certinho. Muito obrigada e até mais. Obrigado. Nada. Obrigado a todos que assistiram essa live. A gente lembra que a nossa programação ela está sempre disponível no nosso canal, no nosso perfil do Instagram. Temos as palestras quase todos os dias da semana, né? Temos lives na terça, na quarta, na quinta, no sábado, e tem também o canal da evangelização infantil no YouTube, que eles colocam os vídeos aos domingos. Então é isso. Uma boa tarde a todos.